Então, continuando, pessoal, tenho aqui o meu componente JFET. O gate vai estar ligado àqueles dois cristais que são fortemente dopados, né? O canal, né, ele tem dois terminais ligados a ele, né, que é o dreno e o source. E o canal ele é fracamente dopado quando comparado ao cristal do gate. Mas, professor, o que significa ser fracamente dopado ou fortemente dopado? Isso tem a ver com a quantidade de impurezas que eu tenho no volume daquele cristal, ok? E nós vimos lá na nossa aula, né, de revisão que a quantidade de impurezas que eu tenho na base daquele cristal, né, se a base for de silício ou se a base for de germânio, eu vou estar influenciando nas características elétricas daquele material, ok? É para isso que serve essa diferença de dopagem. Bem, como a dopagem do cristal do tipo P, que está ali no gate, né, na porta, o terminal de controle, é mais fortemente dopado do que o cristal do canal, significa que quando houver a junção desses dois cristais, a camada de depressão vai se estender majoritariamente para o canal que é fracamente dopado. Só lembrando, né, na nossa revisão nós vimos que a camada de depressão é aquela região em que os elétrons livres preenchem as lacunas do cristal do tipo P e os elétrons livres do cristal do tipo N, ok? Então vira ali uma região neutra. Até aí tudo bem? Então nós teremos dois tipos de JFET, o JFET do tipo N e o JFET do tipo P. O JFET do tipo N é caracterizado por ter o seu canal, né, sendo construído com um cristal do tipo N. E o JFET do tipo P, o seu canal é um cristal do tipo P. Até aí tudo bem? Ok? Continuando aqui. Exemplificando para vocês, o JFET do tipo N e o JFET do tipo P. Ele nos traz aqui uma informação. Quando ele diz que o cristal que é associado ali ao gate, ele é fortemente dopado, ele nos dá aqui um valor, uma ordem de grandeza. Ele diz que a quantidade de impurezas nesse cristal é de 10 elevado a 18, 10 elevado a 18, a 18 centímetros cúbicos, ou seja, naquele volume de 1 centímetro cúbico você tem 10 elevado a 18 impurezas, né? Ou unidades dessas impurezas, que são aqueles elementos ou da família 3A ou da família 5A, tá ok? Continuando, quanto à sua simbologia. A simbologia é parecida com a simbologia lá do transistor bipolar de junção que vocês estudaram em eletrônica 1. Quando eu tenho aqui, né, o JFET do tipo N, a setinha entra. Quando é do tipo P, a setinha sai. Então nós temos essas duas simbologias para o tipo N, nós temos essas duas simbologias para o tipo P, tá ok? Como eu falei para vocês, sempre se atentar à questão da polaridade dos terminais. Dreno vai estar junto à polaridade mais positiva do seu circuito, né? O source, a polaridade mais negativa do seu circuito. E o gate, né, a porta, aquele terminal é o terminal de controle que você vai inserir um campo elétrico para controlar a corrente entre o dreno e o source, ok? Continuando. Bem, vamos para o nosso primeiro experimento. Nós já sabemos como ele é construído, mas agora nós veremos como se dá o seu funcionamento, como que se dá o transporte de carga ou a movimentação de cargas em seu interior. Vamos fazer um teste aqui, mas antes de começar a fazer esse teste, deixa eu falar para vocês sobre os diferenciais, né, de tensão que nós temos entre os terminais. Entre o terminal dreno e o terminal source, eu teria uma queda de tensão. Essa queda de tensão eu vou chamar de VDS. É a queda de tensão entre dreno e source. A queda de tensão entre o gate e o source eu vou chamar de VGS, gate source, tá? E a queda de tensão entre gate e dreno eu vou chamar de VGD, ok? Nós precisaremos saber qual é essa diferença de potencial que existe entre os terminais para que nós possamos associar o seu funcionamento. O experimento é bem simples, né? A ideia de funcionamento é bem simples. O meu objetivo aqui, na verdade, é tirar algumas características do funcionamento deste componente. Como que vai se dar esse experimento? Eu vou pegar a porta gate deste componente e vou colocar um valor de tensão relacionado ao source, que é o nosso VGS. Sendo que essa diferença de tensão vai ser igual a zero.
Isso significa o quê? Que eu vou estar aterrando o source e vou estar aterrando o gate, ok? Que é a porta de controle. E agora eu vou colocar um valor de tensão no dreno, tá? Vai ser a minha tensão VDS. Bem, se essa tensão VDS for igual a zero, significa que eu não tenho diferença de potencial entre o dreno e o source. Logo, a corrente que passa neste canal vai ser igual a zero, ok? Quando eu vou aumentando o valor de tensão no dreno, né, a tensão VDS vai aumentando, consequentemente vai surgindo uma corrente por este canal, tá? A corrente entre dreno e source. Vai existir uma corrente. Esta corrente ela tende a ser proporcional à variação dessa tensão, a tensão VDS, a tensão entre dreno e source. Ela vai aumentando, tá ok? Porém, olhem só que algo interessante acontece. Como a diferença de potencial entre dreno, entre o gate e o dreno, é diferente entre o gate e o source, aquela região de depressão que eu tenho, né, neste componente, no meu canal, ela deixa de ser simétrica. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, a figura. Quando não existe diferença de potencial entre gate e dreno e entre gate e source, essa região, essa camada de depressão, praticamente ela é simétrica, tá? Existe uma simetria. Quando eu começo a aplicar uma variação de tensão entre dreno e source, eu começo a deformar esta camada de depressão. Esta região, ela começa a ser deformada, tá? E quanto mais eu aumento o valor de VDS, maior é esta deformação. Vai chegar em um momento que eu vou estar aumentando o valor de VDS, a minha corrente vai chegar em um valor tal que a deformação desta região de depressão vai começar agora a impedir a movimentação desses portadores de cargas. Ou seja, eu vou começar agora a ter dificuldade nessa mobilidade desses portadores de carga. E eu sei que quando tem algo que começa a se opor à movimentação destas cargas, eu tenho um aumento de resistência, ok? Antes deste ponto, eu estava considerando que a resistência era praticamente constante, a variação era muito pequena. Mas agora a deformação do canal já é tão grande que ela começa a ser significativa. Então o que acontece? Cheguei em um valor lá de corrente que não adianta mais eu aumentar o valor de VDS, que a minha corrente não vai aumentar mais significativamente, tá ok? Ela até aumenta um pouquinho, mas a diferença é pouca, então eu considero que esta variação não é significativa, tá ok? Este valor de VDS que eu consegui neste experimento, que eu fiz com que a minha corrente chegasse neste valor máximo, eu vou chamar de VP. VP é a tensão de pitch off, tá ok? Então, este valor de tensão de pitch off, que é o valor de VP, é o valor que eu aplico em VDS que eu consigo atingir a minha corrente máxima, tá? E depois deste valor, se eu continuar aumentando o VDS, praticamente a minha corrente ela não mais aumentará significativamente. Mas vocês podem me perguntar, mas Edson, se eu continuar aumentando o valor de VDS e colocar um valor muito grande em VDS, não vai aumentar o valor de corrente? Sim, vai chegar em um valor de VDS que você vai quebrar com as ligações desse cristal. E aí a corrente ela vai dar um surto, ela vai aumentar muito. Mas nesta faixa, você chegou em uma faixa que não existe operação. Na verdade, o que está acontecendo ali é um dano àquele componente. É uma região que você deve evitar, não é uma região de operação. Ali é um valor máximo de VDS que você pode colocar com segurança, tá ok? E como que você geralmente sabe qual é este valor? Ou vai olhar no datasheet, né, do componente, ou até experimentalmente você pode chegar neste valor. Provavelmente, né? Provavelmente não, com toda certeza, né? O fabricante ele já fez esses experimentos para pegar este valor e disponibilizar no datasheet de vocês. Ok? Até aí tudo bem? Então nós sabemos que se o VDS for maior do que zero, nós teremos uma corrente neste canal. Esta corrente ele vai aumentando com o valor de VDS, mas chega em um dado ponto que mesmo que eu venha aumentar o VDS, esta corrente não aumenta mais significativamente. Este ponto nós chamamos de VP, é o valor de tensão de VDS que a corrente não mais aumentará significativamente. E aí o que eu posso passar ainda para vocês aqui? Este ponto, que a corrente ela não mais aumenta significativamente, é um ponto que vai limitar
as características de operação do meu componente. Quando eu começo, né, a conduzir, né, a ter uma condução por este canal até este valor de Vp, eu posso considerar que esta é uma região linear do meu componente. Por que eu estou dizendo que é linear? Porque quando eu aumento o valor de VDS, o valor da tensão que eu estou colocando entre os dois terminais, a corrente ela também vai aumentando. Se ela vai aumentando é porque a resistência está praticamente constante, ou a variação da resistência é pouca. Quando eu chego neste ponto de Vp, que é a tensão de pitch-off, e eu passo a aumentar o valor de tensão, significa que a minha corrente não vai aumentar significativamente, porque agora quem está aumentando de forma significativa é o valor da resistência deste canal, ok? A partir deste ponto, né, de pitch-off, deste valor de Vp, eu digo que o meu componente agora está operando na região de saturação, ok? E este ponto que eu tenho aí, este valor de pitch-off, este valor de tensão, eu vou chamar de ponto de constrição. Este ponto de constrição é a passagem da região linear para a região de saturação. Até aí tudo bem? Ok? Então aqui, só para vocês relembrarem aí, a deformação da região de depressão. Isso daí é importante porque nós continuaremos a ver o efeito dessa deformação da região de depressão no nosso componente mais à frente um pouquinho. Então, olhem só, nós já vimos, nós falamos em corrente, nós falamos em resistência, mas como que eu posso calcular estes valores teóricos? Bem, existe a possibilidade de você fazer o cálculo do valor de resistência do corpo, né, do canal do JFET, que nós estamos estudando aqui. Tem como você calcular o valor de corrente pela teoria de semicondutores. Porém, né, o nosso objetivo aqui é trabalhar já com o componente, com as características do componente pronto, e não com as características do processo de produção. Aqui eu estou passando para vocês algumas equações que envolvem a característica da produção deste componente, mas não será o nosso foco. Na verdade, essas grandezas aqui, lá na frente já vai né, se apresentar como uma constante para a gente, ok? Que vai ser a forma de trabalhar com este componente. Mas se eu quisesse, por exemplo, calcular a resistência deste canal, bem, é fácil. Como que vocês calculavam, por exemplo, a resistência de um condutor? Lá em Eletrônica 1 ou em outras disciplinas da área de elétrica. Vocês sabiam que vocês iriam utilizar um coeficiente, né, de resistência elétrica, o comprimento do condutor e a área do condutor. Se vocês não quisessem utilizar o coeficiente, né, de resistência, poderiam utilizar o coeficiente de condutividade elétrica, que é o inverso um do outro, né? Da mesma maneira, nós podemos fazer uma associação para calcular a resistência deste canal. Eu terei L, que é o comprimento do meu canal, e a área de condução do meu canal é esta área do meu canal, na verdade é a menor área do meu canal, que é limitada pela camada de depressão. Todo o meu canal ali, ele é limitado pelos cristais, que estão vinculados ao gate, e ainda é limitado pela camada de depressão. Então, esta área menor é por onde os portadores de carga, né, irão passar. A mobilidade se dá por esta área. Então, eu posso calcular dessa maneira, fazendo essa associação. Ó. L sobre a área, quem é a área? 2A multiplicado por W, né, multiplicado aqui pelo coeficiente de condutividade elétrica. Ok? Como que eu posso calcular a corrente? Bem, se eu estiver trabalhando ali na região linear, eu sei que a resistência é próximo de um valor constante, então eu sei que corrente é o quê? A tensão dividido pela resistência. Olha, se eu já sei qual é o valor de resistência inicial, que eu calculei aqui, basta pegar o valor de VDS que eu estou aplicando e dividir pelo valor de resistência. É esta equação que eu separei para vocês aqui em azul.